meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Ai, gente, a gente tá perto de encerrar mais uma semana, né? Hoje é quinta-feira. Eu tô com um cenário um pouco diferente, porque eu fiz umas modificações aqui no quarto de Bento e eu não tenho mais onde colocar o meu fundo verde, né? Mas os vídeos têm que continuar, né? A gente tá aí na penúltima semana de aula, gente. Semana que vem o ano letivo termina, né? E a gente tá aí na correria. Talvez vocês estejam estranhando que tá indo muita tarefa, muita atividade, mas a gente precisa encerrar o livro, tá? E a gente precisa trabalhar para conseguir fazer isso, tá bom? A gente já encerrou aí o livro de matemática, o livro de português, o livro de inglês encerramos ontem, já encerramos o livro de história, já encerramos o livro de geografia, falta só o livro de atividades, tá? E o livro de caligrafia, e aí a gente consegue encerrar ele até semana que vem, tá? Então, hoje a gente vai ter aula de matemática e de geografia, tá? Vamos começar por geografia? Vamos revisar um pouquinho de meios de transporte? Olha só, a gente viu que existem inúmeros tipos de meios de transporte, né? E a gente pode classificar em 3 tipos: os aéreos, os terrestres e os aquáticos, né? Então, a gente tem como transporte terrestre, a gente tem ônibus, a gente tem carro, trator, a gente vai ter carroça, bicicleta, skate, tá? Patinete, muitas pessoas usam patinete para se locomover. Então, é um meio de transporte aí terrestre, tá? Transporte aéreo, a gente vai ter aviões, helicópteros, teremos balão, não é tão comum, mas existem passeios de balão. Então, a gente pode considerar aí também como um transporte aéreo, tá? E meio de transporte aquático, a gente vai ter barco, jet ski, canoa, o que é que a gente pode ter mais? Navio. Então, a gente tem todos esses meios de transporte, tá? Só que a gente também pode classificar os meios de transporte em público, individual e coletivo, e privado, individual e coletivo, tá? Então, o transporte público coletivo é aquele que todo mundo usa, tá? Qualquer pessoa pode utilizar. Então, pessoas ricas, pessoas menos favorecidas de dinheiro. Então, como um transporte público coletivo, a gente vai ter aí o ônibus, tá? O ônibus, ele é um transporte público coletivo, porque todas as pessoas têm acesso, tá? Ele pode ser utilizado por todas as pessoas, tá? E várias pessoas ao mesmo tempo. Transporte público individual. O que é que a gente vai ter? O que é um transporte público individual? Transporte público individual é um transporte que todo mundo pode utilizar, tá? Só que geralmente é uma pessoa por vez. Então, mototáxi, que você paga, mas só vai você. Táxi, que geralmente vai 1, 2 pessoas, 3 no máximo, tá? Então, são exemplos aí de transporte público individual. Agora, transporte privado coletivo. O que é o transporte privado coletivo? É um transporte que foi pago para levar
um grupo de pessoas em específico, tá? Então, por exemplo, empresas que ficam em bairros industriais, né? Geralmente elas mandam ônibus para os bairros, eu esqueci, gente, o nome do bairro que é só moradia, os bairros residenciais, né? Eles mandam esse ônibus pegar apenas as pessoas que trabalham naquela empresa. É um serviço que é pago, mas é específico para um grupo de pessoas. Se eu não trabalho naquela empresa, eu não consigo pegar aquele transporte. Então, é um exemplo aí de transporte particular, transporte privado coletivo. Ônibus não. A van escolar que pegava vocês lá na escola é um exemplo de transporte privado coletivo, tá? Só quem pega aquela van são filhos de pessoas que contrataram aquele serviço. Eu não posso, por exemplo, pedir para trazer Bento para minha casa porque eu não contratei, tá? Então, é um outro exemplo. E tem também o transporte privado e individual, que não é todo mundo que tem acesso. Então, bora lá. Uma moto. Digamos que eu tenho uma moto. Eu deixo qualquer pessoa andar? Não. A quem pertence a moto? A mim. Geralmente ninguém presta moto. Então, é o transporte aí particular, privado e individual. Carro também é o transporte privado e individual, gente. Só quem usa é quem é o dono, né? Quem comprou, tá? Agora, falando aí de meios de transporte, a gente lembra de quê? A gente lembra de trânsito. E o que é o trânsito? O trânsito é toda a movimentação que tem na rua. E quem é que faz parte do trânsito? Os carros, as bicicletas, as motos que ficam transitando. Os pedestres também fazem parte do trânsito, tá? Os pedestres fazem parte do trânsito. E aí no trânsito a gente vai ter carro, moto, bicicleta. Teremos as pessoas, os transeuntes, né? Os pedestres que estão a pé. E a gente vai ter os sinais de trânsito, né? Os sinais de trânsito mais conhecido é o semáforo. O semáforo tem lá a cor vermelha, que é pare. A cor amarela, que é para chamar a atenção, né? E a cor verde, que é para seguir em frente. Geralmente não, sempre a cor amarela, ela vem antes da vermelha. Então, o sinal está lá aberto para os carros estão seguindo. O sinal vai fechar antes do sinal fechar na cor vermelha, acende a luzinha amarela, que é para os motoristas terem atenção e dizer, ó, já o sinal vai fechar, eu preciso parar, tá? Então, a gente tem também aí um outro sinal de trânsito, que é a faixa de pedestres, que é onde nós devemos atravessar, tá? Então, o sinal fechou para os carros, abriu para os pedestres, a gente não pode atravessar fora da faixa, tá? E agora, quando a gente for atravessar a rua, a gente precisa ter cuidados, né? A gente precisa olhar para um lado, olhar para o outro, segurar na mão do nosso responsável, não pode atravessar a rua olhando para um nada, tem que prestar atenção. E não pode atravessar a rua mexendo no celular, tá, gente? É necessário também aí prestar atenção. E a gente tem também inúmeras placas de trânsito, né? Que vão indicar aí para os motoristas, tá? Como é que eles devem seguir, qual velocidade eles devem ter naquele trecho, se eles podem virar à esquerda, podem virar à direita, se é proibido virar à esquerda ou à direita, se é proibido estacionar,
tá? Se é mão dupla, o que é mão dupla? É uma avenida que tem carros indo em uma direção e em outra direção, tá? Em direções opostas. Vamos para matemática agora? Matemática, gente. O que é que nós vamos revisar hoje? Bora lá, vamos ver. A gente vai revisar. Chances. Quem lembra? O que é chance? Chance é o número de alguma coisa acontecer, né, gente? É possível? É provável? É impossível? É certeza? Então, a gente viu, por exemplo, que é possível, né, um aluno faltar um dia de aula. A gente viu que é possível chover todos os dias da semana. Nós vimos que é certeza que a água ela esquenta quando a gente coloca ela no fogo. E a gente viu que é impossível, né, uma pessoa que tem 30 anos voltar a ter 5 anos. E que é improvável, deixa eu ver um exemplo de improvável. Que é improvável uma pessoa ler um livro de cabeça para baixo. O que é improvável? Pode acontecer, mas as chances são poucas, tá? Então, na página, vocês vão fazer as atividades do livro de atividades, tá? Bora lá. Eu vou explicar uma questão aqui da página 139, tá? Olha só. É o terceiro quesito. Observe a roleta. A roleta é essa daqui, ó. Observe a roleta. Marque na tabela o que pode ocorrer com o ponteiro ao girar a roleta uma vez. Aí na tabela a gente tem impossível, pouco provável, muito provável ou certeza. Parar em um número. Certeza? Claro que é certeza, né, gente? A gente tem aí 7 números. É claro que o ponteiro vai parar em um número, tá? Parar em um número menor que 8. Certeza, porque a gente tem até 7, né? Parar em um número maior que 8. Impossível. Nós não temos 8 números ou mais que 8 números nessa roleta. Entenderam como é para fazer, tá? Então, gente, super simples, tá? Muito simples essa atividade, tá certo? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, olha só, tem uma outra atividade que eu vou passar, que é na página 136 e 137, que é sobre quilo. Mas o que é que vocês vão fazer aqui? São só continhas, tá? São probleminhas que vocês terão que resolver, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham entendido, meus amores, tá? Qualquer dúvida, vocês já sabem onde me procurar, tá? Beijos e até a próxima aula. Tchau!